Capítulo 4 – Cuidado com a criação. Ao identificar os aspectos que considero negligenciados em um discipulado radical, não devemos supor que eles se limitam às esferas pessoais e individuais. Devemos considerar também a perspectiva mais ampla, que é a dos nossos deveres para com Deus e nosso próximo. Esse capítulo trata de um deles, o cuidado com o meio ambiente. A Bíblia nos diz que na criação Deus estabeleceu para os seres humanos 3 tipos fundamentais de relacionamento. Primeiro, com Ele mesmo, pois Ele fez o homem à sua própria imagem. Segundo, entre si, pois a raça humana é plural desde o princípio. E terceiro, para com a boa terra, as criaturas sobre as quais Eles o estabeleceu. No entanto, os 3 relacionamentos foram distorcidos pela queda. Adão e Eva foram banidos da presença do Senhor, Deus, no jardim. Culparam um ao outro pelo que aconteceu e a boa terra foi amaldiçoada devido à desobediência. É plausível, portanto, que o plano de Deus de restauração inclua não apenas a nossa reconciliação com Deus e com o próximo, mas também, de alguma maneira, a libertação da criação que geme. Podemos afirmar que um dia haverá novo céu e nova terra, 2 Pedro 3:13 e Apocalipse 21:1, pois essa é uma parte essencial da esperança de futuro perfeito que nos aguarda no final dos tempos. Porém, enquanto isso, toda a criação está gemendo, passando pelas dores de parto da nova criação. Romanos 8, 18 ao 23. O que ainda discutimos é o quanto do destino final da Terra pode ser vivenciado agora. No entanto, podemos dizer com certeza que, assim como a nossa compreensão do destino final de nosso corpo ressurreto influencia o que pensamos sobre o corpo que temos no presente e a forma como o tratamos, nossa compreensão do novo céu e nova terra deve influenciar e aumentar a consideração que temos pela terra agora. Qual, então, deveria ser a nossa atitude para com a terra? A Bíblia aponta o caminho ao fazer 2 afirmações fundamentais. Ao Senhor pertence a terra. Salmos 24:1. E a terra deu a ele aos filhos dos homens. Salmos 115:16. Em maio de 1999, tive o privilégio de participar de uma conferência de um dia em Nairobi sobre cristãos e meio ambiente. Compartilhando o púlpito comigo estava Calvin David, do All Siblings Institute, em Michigan, e Peter Harris, de Arrocha Internacional. Entre os participantes estavam líderes do governo queniano, representantes de igrejas, organizações missionárias e ONGs. O encontro foi amplamente divulgado. Ficou evidente que o cuidado com a criação não é um interesse egoísta do Ocidente desenvolvido, nem uma singela paixão características dos ornitólogos ou botânicos, mas uma preocupação cristã crescente. Logo após a publicação da Declaração Evangélica sobre o Cuidado com a Criação de 1999, surgiu no ano seguinte um importante comentário organizado por R.J. Berry e Instituto The Care of Creation, o Cuidado com a Criação. As afirmações de que ao Senhor pertence a terra e a terra deu a ele aos filhos dos homens se complementam. Não se contradizem, pois a terra pertence a Deus por causa da criação e a nós por causa da delegação. Não significa que, ao delegá-la a nós, ele abdicou de seu direito sobre ela. Deus nos deu a responsabilidade de preservar e desenvolver a terra em seu favor. Como então devemos nos relacionar com a terra? Se lembrarmos que ela foi criada por Deus e delegada a nós, evitaremos 2 extremos opostos e desenvolveremos um terceiro posicionamento e uma melhor relação com a natureza.
Primeiro, devemos evitar a deificação da natureza. Esse é o erro dos panteístas, que unificam o Criador e a criação, dos animistas, que povoam o mundo natural com espíritos, e do movimento Gaia da Nova Era, que atribui os processos de adaptação, ordem e perpetuação da natureza a ela própria. Porém, todas essas confusões são insultos ao Criador. A compreensão cristã de que a natureza é criação e não criadora foi um prelúdio indispensável a toda iniciativa científica e hoje é essencial para o desenvolvimento dos recursos da Terra. Nós respeitamos a natureza porque Deus a fez. Não a reverenciamos como se ela fosse Deus. Segundo, devemos evitar o extremo oposto, que é a exploração exaustiva da natureza. Não significa tratá-la com veneração como se ela fosse Deus, nem tratá-la com arrogância como se nós fôssemos Deus. A culpa pela irresponsabilidade ambiental tem sido injustamente posta em Gênesis 1. É verdade que Deus comissionou a raça humana para dominar sobre a terra e sujeitá-la. Gênesis 1, do 26 ao 28. E que esses dois verbos hebraicos são enfáticos. Porém, seria um absurdo imaginar que aquele que criou a terra entregou-a a nós para que fosse destruída. Não. O domínio que Deus nos deu deve ser visto como uma mordomia responsável, não como um domínio destrutivo. O terceiro relacionamento correto entre os seres humanos e a natureza é o de cooperação com Deus. Nós mesmos fazemos parte da criação e somos tão dependentes do Criador quanto todas as criaturas. Porém, ao mesmo tempo, ele se humilhou deliberadamente para fazer a parceria divino-humana necessária. Ele criou a terra, mas disse-nos para sujeitá-la. Ele plantou o jardim, mas colocou Adão nele, para cultivar e guardar. Gênesis 2,15. Isso é normalmente chamado mandato cultural, pois o que Deus nos deu foi a natureza, e o que fazemos com ela é cultural. Não devemos apenas conservar o ambiente, mas também desenvolver seus recursos para o bem comum. É um chamado nobre para cooperar com Deus no cumprimento de seus propósitos, para transformar a ordem criada de forma que agrade e beneficie a todos. Assim, nosso trabalho é ser uma expressão de adoração, já que o cuidado com a criação refletirá o amor pelo Criador. Porém, é possível exagerar ao enfatizar o trabalho humano de conservação e transformação do ambiente. Em sua excelente exposição sobre os 3 primeiros capítulos de Gênesis in the Beginning, Harry Blocher argumenta que o clímax de Gênesis 1 não é a criação dos seres humanos como trabalhadores, mas a instituição do sábado para os seres humanos como adoradores. O objetivo final não é nosso trabalho sujeitar a terra, mas deixar o trabalho de lado no sábado, pois o sábado coloca a importância do trabalho na perspectiva correta. Ele nos protege de imergir completamente no trabalho como se ele fosse o objetivo final da nossa existência. Não é. Nós, seres humanos, encontramos nossa humanidade não somente em relação à terra, que devemos transformar, mas também em relação a Deus, a quem devemos adorar. Não apenas em relação à criação, mas também especialmente em relação ao Criador. Deus deseja que nosso trabalho seja uma expressão de adoração e que o cuidado com a criação reflita o amor pelo Criador. Somente assim seremos capazes de fazer qualquer coisa em palavras ou em obra para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Esse e outros temas bíblicos são abordados tanto na declaração quanto em seu comentário. Eles merecem nosso estudo cuidadoso. A crise ecológica. É à luz desse ensino bíblico irrepreensível que precisamos confrontar a crise ecológica atual. Ela tem sido explorada de várias formas,
mas toda análise provavelmente conterá os 4 aspectos a seguir. Primeiro, o crescimento populacional acelerado do mundo. De acordo com a divisão de população da ONU, os cálculos começaram em 1804, quando a população mundial chegou a 1 bilhão. No começo do século XXI, ela já havia chegado a 6,8 bilhões e estima-se que em meados do mesmo século terá alcançado a incrível marca de 9,5 bilhões. Como é difícil nos lembrar de estatísticas, um simples mnemônico pode ajudar. Passado, 1804, 1 bilhão. Presente, anos 2000, 6,8 bilhões. Futuro, 2050, 9,5 bilhões. Como será possível alimentar tantas pessoas, especialmente quando cerca de 1/5 delas não possui condições básicas de sobrevivência? Segundo a depleção dos recursos da Terra. Foi A.F. Schumacher que, em seu livro O Negócio é Ser Pequeno, chamou a atenção do mundo para a diferença entre patrimônio e renda. Por exemplo, combustíveis fósseis são patrimônios. Uma vez consumidos, não podem ser repostos. Os favorantes processos de desflorestamento e desertificação são exemplos do mesmo princípio, e também a degradação ou poluição do plâncton dos oceanos, da superfície verde da Terra, das espécies vivas e dos habitats dos quais elas dependem para terem ar e água puros. Terceiro, o descarte de lixo. Uma população em crescimento traz consigo um problema em crescimento quando se trata de descartar de forma segura os produtos da fabricação, dos empacotamentos e do consumo. No Reino Unido, a cada 3 meses, uma pessoa comum produz o equivalente ao seu próprio peso em lixo. Em 1994, um relatório intitulado Desenvolvimento Sustentável, a Estratégia do Reino Unido, recomendava uma hierarquia de gerenciamento do lixo, dividida em 4 etapas, no esforço para conter este problema que se torna cada vez maior. Quarto, a mudança climática. De todas as ameaças globais que o nosso planeta enfrenta, essa é a mais séria. A radiação ultravioleta na atmosfera nos protege, e se o ozônio for deteriorado, somos expostos ao câncer de pele e a distúrbios em nosso sistema imunológico. Assim, quando em 1983 um enorme buraco na camada de ozônio apareceu sobre a região antártica e os países vizinhos, houve um grande alarme público. Poucos anos mais tarde, um buraco semelhante apareceu sobre o hemisfério norte. Na época, reconheceu-se que a deteriorização do ozônio era causada pelos clorofluorcarbonos, os compostos químicos utilizados em aparelhos de ar-condicionado, refrigeradores e propulsores de aerosóis. O Protocolo de Montreal convocou as nações a reduzirem pela metade a emissão de CFC até 1997. A mudança climática não é um problema isolado. O calor da superfície da Terra, essencial para a sobrevivência do planeta, é mantido por uma combinação da radiação do Sol e da radiação infravermelho que ela emite no espaço. É o chamado efeito estufa. A poluição da atmosfera por gases da estufa, especialmente dióxido de carbono, reduz a emissão infravermelhas e aumenta a temperatura da superfície da Terra. Esse é o fantasma do aquecimento global, que pode ter consequências devastadoras na configuração geográfica do mundo e nos padrões do clima. Refletindo sobre esses 4 riscos ambientais, é possível não perceber que todo o nosso planeta está ameaçado. Não é exagero falar em crise, mas o que deveríamos fazer? Para começar, podemos ser gratos, pois finalmente em 1992 a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
Eco 92 começou no Rio de Janeiro e resultou em um compromisso para um desenvolvimento global sustentável. Outras conferências têm afirmado que as questões ambientais merecem atenção constante das principais nações do mundo. E lado a lado com essa conferência oficial, várias ONGs têm surgido. Mencionarei apenas as duas organizações explicitamente cristãs que mais se sobressaem, a Terra Fund e a Rocha, que recentemente celebram aniversário de 40 e 25 anos, respectivamente. A Terra Fund, fundada por George Hof, é comprometida com o desenvolvimento no sistema mais amplo do trabalho em cooperação com sócios nos países em desenvolvimento. A maravilhosa história da Terra Fund é relatada por Mike Holland em seu livro A Future and a Hope. A Rocha é diferente e muito menor. Foi fundada em 1983 por Peter Harris, que documentou seu crescimento em 2 livros. A Rocha, uma comunidade evangélica lutando pela conservação do meio ambiente, relatando os 10 primeiros anos, e Kingfish Fire, atualizando a história. Seu contínuo desenvolvimento é notável e atualmente ela atua em 18 países, estabelecendo centros de estudo de campo em todos os continentes. É muito bom dar suporte a ONGs ambientais cristãs, mas quais são as nossas responsabilidades individuais? O que os discípulos radicais podem fazer para cuidar da criação? Deixarei que Chris White responda. Ele sonha com uma multidão de cristãos que se importam com a criação e levam a sua responsabilidade ambiental a sério. Eles escolheram formas sustentáveis de energia quando é viável, desligam aparelhos em desuso sempre que possível, compram alimentos, mercadorias e serviços de empresas que tenham diretrizes ambientais eticamente saudáveis. Eles se alinham a grupos de conservação, evitam o consumo demasiado e o desperdício desnecessário e reciclam o máximo possível. Chris deseja também ver um número crescente de cristãos, incluindo o cuidado da criação em seu entendimento bíblico de missão. No passado, os cristãos eram instintivamente interessados nas grandes e urgentes questões de cada geração. Isso inclui os males causados por doenças, ignorância, escravidão e muitas outras formas de brutalidade e exploração. Os cristãos têm defendido a causa das viúvas, dos órfãos, dos refugiados, dos prisioneiros, dos doentes mentais, dos famintos. E mais recentemente tem aumentado o número daqueles comprometidos em fazer da pobreza passado. Desejo ecoar a eloquente conclusão de Chris Wright. É totalmente inexplicável ouvir algum cristão afirmar que amam e adoram a Deus, que são discípulos de Jesus, mas mesmo assim não se preocupam com a terra, que carrega seu selo de propriedade. Eles não se importam com o abuso que a terra sofre e, realmente, consideram seu estilo de vida esbanjador e, por demais consumistas, conspiram contra isso. Deus deseja que nosso cuidado com a criação reflita o nosso amor pelo Criador. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, e a terra e tudo o que nela há. Deuteronômio 10:14.